E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos nós nesse espaço de estudo das obras de André Luiz. Nesse momento estudamos a obra Mecanismos da Mediunidade, no seu capítulo 19, intitulado Ideoplastia. E hoje nós vamos estudar o subtema, o subitem, que ele chama de Nos Fenômenos Físicos. E aí vamos primeiro começar a entender aquela grande classificação que Kardec nos traz. Ele nos traz os fenômenos de efeitos físicos, na primeira classificação grande, né? E os fenômenos de efeitos intelectuais. Quais são os fenômenos de efeitos físicos? São aqueles que podem ser percebidos por todos. É aquilo que a gente costuma falar em aula do Livro dos Médiuns, né? São aqueles que vão afetar os 5 sentidos nossos: visão, audição, tato, né? Paladar, né? Que vão afetar. Então, por exemplo, se um espírito se materializa, eu não preciso ser médium vidente, eu não preciso acreditar, nada disso. Eu vou ver. E a pessoa até fala assim: eu vi com esses olhos que a terra há de comer. E vai ver mesmo. Se houver um fenômeno de voz direta, todos vão ouvir. E a gente tem até exemplos bíblicos dessa questão, né? Temos o de Jesus: eu sou meu filho amado, a ele ouvir, né? Nós temos... É muito claro esses exemplos, né? Se um fenômeno é de escrita direta, por exemplo, temos os 10 mandamentos, mas temos também aquelas 3 palavras que apareceram no banquete do rei Baltazar, e todos os convidados que estavam ali viram a palavra que foi escrita, só que a interpretação foi feita pelo outro profeta. Se surge um aroma no ambiente, as pessoas vão sentir aquele aroma. Vão sentir aquele aroma. E vão interpretar o mesmo aroma. Então, a mediunidade de efeitos físicos são essas situações. Através do tato, né? Convivemos com pessoas que assistiram reuniões de materialização através do médium Walter Faria, lá do Núcleo Espírita Pedro e Paulo. E uma das irmãs, o objetivo da reunião era para cura, para tratamento de saúde. E uma das irmãs que foi curada, nossa irmã Rosalina, hoje na vida espiritual, ela falava que quando o espírito chegou perto, ela não ousou olhar, e ela sempre foi muito simples, né? Mas assim, o roçar da roupa dele. E ela falava como uma roupa de frade, e ela costurava, né? E eu vi bem aquele traje marrom, passou pelo meu corpo e eu senti. E eu, certa feita também, passando por numa caminhada no local em Vila Valqueira, aqui no Rio de Janeiro, quando eu passei, meus amigos, por um lugar, eu senti como se fosse palha passando nas minhas pernas. Eu achei estranho aquilo. Logo após, e eu fazia assim vários caminhos, sabe? Isso aí há mais de 20 anos, né? Eu não pensava muito por onde passava, não. Eu trocava os caminhos e ia andando. E aí, mais tarde, eu vim saber que naquela rua que eu passei, naquele local, havia uma casa espiritualista, só que trabalhavam com fenômeno mediúnico, só que não tinha nenhuma placa, porque eles temiam a perseguição de outras pessoas que não comungam com essa ideia e que não tenham a educação, o respeito. Então, o fenômeno físico é aquele perceptível através dos nossos sentidos corporais mesmo. É um fenômeno tão forte, né, que é possível a percepção. E Kardec, ele dedica um grande movimento de estudo no Livro dos Médiuns acerca desses fenômenos. Mais precisamente, do capítulo 2
da parte 2ª, em que ele fala das manifestações físicas das mesas girantes, e no capítulo 4 ele fala da teoria das manifestações físicas, movimentos e levantamentos, ruídos, aumento e diminuição do peso dos corpos, né? E ele ainda faz no capítulo 5º, parte 2ª, tá? Manifestações físicas espontâneas, ruídos, barulhos e perturbações, arremesso de objetos, fenômenos de transporte, dissertação de um espírito sobre o transporte. Então a gente está vendo aqui, já que a doutrina espírita, ela aparece, né, ela surge através desses fenômenos, então Kardec, ele tem todo o cuidado de explicar, né, de trazer, de elucidar bem para o nosso entendimento. Então, André Luiz começa falando assim: nas sessões de efeitos físicos, antes, as energias ectoplasmáticas exteriorizadas no curso das tarefas. Então, eu vou aqui trazer para nós, né, novamente, gente, o que é o ectoplasma. E é assim que a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo estudando. Então, o ectoplasma, no dicionário de filosofia espírita do Lamartine Palano Júnior, ele nos ajuda muito a entender isso. Ele fala ectoplasma, do grego ektos, que indica movimento para fora, e plasma, obra modelável, substância plástica. E ele coloca: palavra utilizada por Charles Richer para definir uma substância caracterizada por uma espécie de plasma flexível, viscoso, incolor e inodoro, sensível ao pensamento, que escapa do organismo de certos indivíduos através dos poros e dos orifícios naturais do corpo. Trata-se de um transe biológico, quando não há apenas dissociação psíquica, mas também biológica. Segundo o espírito André Luiz, olha, o nosso autor aqui, no livro Nos Domínios da Mediunidade, de Chico Xavier, o ectoplasma está situado entre a matéria densa e a matéria perispirítica, assim como um produto de emanações da alma pelo filtro do corpo. E é um recurso peculiar, não somente ao homem, mas a todas as formas da natureza. Em certas organizações fisiológicas especiais da raça humana, comparece em maiores proporções e relativa madureza para a manifestação necessária aos efeitos físicos. Isso que eu acabei de falar ainda há pouco, para esse fenômeno de efeitos físicos, a necessidade do ectoplasma. E ele coloca: é um elemento amorfo, mas de grande potência e vitalidade. Pode ser comparado a uma genuína massa protoplasmática, sendo extremamente sensível, animado de princípios criativos que funcionam como condutores de eletricidade e magnetismo, mas que se subordinam invariavelmente ao pensamento e à vontade do médium que o exterioriza, ou dos espíritos desencarnados, ou que não sintonizam com a mente mediúnica, senhoreando-lhe o modo de ser, infinitamente plástico, da forma parcial ou total, às entidades que se fazem visíveis aos olhos dos companheiros terrestres ou diante da objetiva fotográfica, da consistência aos fios, bastonetes e outros tipos de formações, visíveis ou invisíveis nos fenômenos de levitação, e substancializa as imagens criadas pela imaginação do médium ou dos companheiros que o assistem, mentalmente afinados com ele. Então, é algo muito interessante, né? E a gente logo pensa na reunião de materialização. Mas a gente às vezes não pensa da utilização desse fluido para ruído, para pancada, para deslocamento.
E a gente, às vezes, nem pensa na utilização desse fluido naquelas reuniões em que há como objetivo o tratamento, né? O tratamento das doenças, reunião de tratamento, esse passe mais específico, que antigamente era chamado passe de cura e que hoje a gente chama de passe de tratamento espiritual. Como é usado esse fluido? A gente não pensa nesse fluido sendo usado, por exemplo, pelos terapeutas, nas anamneses, né? No trabalho de ajuda para liberar a criatura de algum desconforto material ou de algum desconforto moral mesmo. E daí, em muitas situações, o profissional, né? Quer dizer, sempre, né? O terapeuta, então, os psicólogos, tudo isso, eles sempre têm um dia que é para fazer a chamada revisão, né? Que eles vão com alguém, com outro profissional também, para fazer a sua terapia, porque é altamente desgastante. Então, o desgastante não implica só na simples escuta, mas implica também nessa emanação do fluido, esse fluido físico, esse fluido material, esse ectoplasma. E daí a necessidade de, após aquela sessão, após aquele atendimento terapêutico, a criatura tem de dormir, a criatura tem de se alimentar, a criatura tem de se refazer. E aí ele continua, né? Eu vou até voltar um pouquinho, ó. Nas sessões de efeitos físicos, ante as energias ectoplasmáticas exteriorizadas no curso das tarefas em via de efetivação pelo instrutor espiritual, se o experimentador humano formula essa ou aquela reclamação, eis que a mente mediúnica, qual ocorre ao sujeito na hipnose artificial, se deixa empolgar pela ordem recebida, emitido a própria onda mental, não mais no sentido de atender ao amigo desencarnado que dirige a ação em foco, mas sim para satisfazer ao pesquisador do campo físico. E aqui ele está falando, gente, da reunião de efeitos físicos, em que tem pesquisador, e a gente até já falou anteriormente, ele não quer saber a verdade, ele quer saber onde é a fraude, onde está a mentira, onde está a dificuldade. O foco da busca é exatamente esse, né? Buscar a mentira. Buscar aquilo que não está certo, né? Buscar aquilo que não convém. Mas a gente pode trabalhar um pouquinho além. Em algumas reuniões que nós participamos, né, reuniões até públicas, por ocasião de finados, então, que no Leon Denis é feita um ligeiro estudo, e logo após vinham as mensagens dos amigos desencarnados, né, assim, amigos espirituais da casa, ou outros amigos até anônimos, vinham trazer as mensagens. Os médiuns sentiam, né, os médiuns responsáveis por transmitir a mensagem, no caso do nosso altivo, já houve com o nosso Joaquim, com o nosso Dalarosa, as solicitações inúmeras de muitos espíritos ali, todos querendo comunicar. E às vezes, quando isso chegava num ponto de vamos dizer assim, de pressão mediúnica, então vinha um mentor da casa, um benfeitor da casa, para dar a mensagem, para ali, a partir dele, haver uma seleção sobre quem falar. E a gente imagina que nesse dia, assistindo a reunião, as pessoas querem ouvir o quê? O seu parente, o seu amigo, né? E há uma evocação. E um médium, como alguém sensível, né? Nessa questão da recepção desse fluido, dessa onda mental no seu campo eletromagnético, se ele não tiver um grande equilíbrio e uma grande sintonia com o seu benfeitor espiritual, com os benfeitores espirituais da casa, ele pode vir a se perder, a se perturbar no momento da transmissão da mensagem. Então estamos aqui, meus amigos, pelas ondas queridas, fraternas da Rádio Rio de Janeiro, nesse espaço de tempo que é o espaço para o estudo das obras de André Luiz. Nesse momento, estudando a obra Mecanismos da Mediunidade, no seu capítulo 19,
Ideoplastia foi o título que André Luiz deu. E estamos no subtítulo, o subtema, que ele intitulou Nos Fenômenos Físicos. E André continua nos esclarecendo assim. Daí porque, apreendendo com mais segurança as necessidades do médium e respeitando-as com o elevado critério de quem percebe a complexidade do serviço em desenvolvimento, as entidades indulgentes e sábias se retraem na experiência, mantendo-se em guarda para proteger o conjunto. E é aquilo que eu falei, que eu trouxe o exemplo de reuniões para evocação, para comunicação. Pode ser através da psicografia também, não é? Em que a gente fica pensando na pressão que o médium sofre, porque quem está ali, ele não quer receber a mensagem do espírito que está apto, ele quer receber a mensagem daquele espírito que vai lhe satisfazer no campo da consolação, ou no campo da curiosidade, da elucidação de algum problema, e tudo isso gera pressão, meus amigos. Daí a gente começar até a tirar uma consequência do cuidado, quando eu estou assistindo até uma aula comum, e de repente eu começo a lançar formas, pensamentos, eu começo a criticar o que está sendo falado, eu começo a dizer que não é bem assim, eu começo a jogar mentalmente tudo que eu li, que eu conheci sobre aquele assunto, às vezes até numa forma de desqualificar o outro. Às vezes isso é falado, outras vezes é vibrado. E aí, de repente, a pessoa se perde, ou a pessoa lança um conceito equivocado e você está vendo? Eu não falei que fulano era incapaz? Mas não, né? É porque ele está sujeito àquele campo. A mesma coisa, quer ver uma coisa muito simples no dia a dia, dessa questão da influência? Está a conversa muito bem. Daqui a pouco, uma pessoa traz o assunto da política da forma mais maledicente, mais destrutiva possível. E traz ali. Já percebemos que são poucos, ou somos poucos, né, que conseguimos não entrar naquela faixa. E daqui a pouco, que seria uma conversa ou encontro de amigos, entra numa divergência, num campo de discussão, num campo de destruição. Já percebemos isso, meus amigos? Então, são fatos do nosso dia a dia, da nossa vida, da nossa escola, que é o planeta Terra. E aí, quando eu falo, e quando ele fala orifícios naturais, são todos os orifícios naturais mesmo, através dos polos, o ectoplasma, essa vitalização, essa energia está saindo. É claro que ali, como ele fala assim, tem a proporção, né? Numa fala, não vai ser a mesma quantidade para, por exemplo, uma materialização. Mas a gente não tem determinados oradores, por exemplo, né? Eu estou lembrando do caso de Valdo, que impacta o público, fica paradinho. Alguns de nós, mais antigos, já assistimos palestras em que ficávamos em pé, num lugar apertado, sem podermos, assim, nos locomover, né, mexer muito. Você está quietinho ali, porque na sua frente tem um, à direita tem outro, à esquerda tem outro, atrás tem outro, você está ali quietinho. E você ouvir durante uma hora e tanto, aquela palestra, e sair dali muito bem. Olha o campo ectoplásmico, olha o campo magnético sendo feito ali. E naquele momento, como a nossa onda mental era do interesse em aprender e conhecer, tudo isso vitalizava, fortificava aquele campo magnético. Observamos? E daí também o cuidado dessas pessoas, né, desses irmãos, em irem a lugares em que eles têm uma simpatia, em que há um apoio, e às vezes até alguns deles levam um grupo de amigos. Esse grupo de amigos tem a função de quê? De sustentar, de amparar dentro da tarefa, porque senão, né? E se nesse momento o médium, ao invés de estar ligado à realização do programa do plano superior, ele ficar preocupado em satisfazer a assembleia, o pessoal do campo físico, ele acaba, né, vamos dizer assim, obstaculizando a realização desse programa.
Então é nesse momento que o estudo, a oração, a concentração de objetivos tem que estar muito clara no médium para que ele não se perca e para que ele não ponha todo um planejamento espiritual por água abaixo. E aí continua André Luiz quando ele fala, né? Então, quando a criatura respeita, né? Aprende as necessidades próprias, respeita com elevado critério, né? E vê o serviço de desenvolvimento, as entidades indulgentes e sábias se retraem na experiência, mantendo-se em guarda para proteger o conjunto. A maneira de professores que, dentro de suas possibilidades, se colocam na posição de sentinelas, quando os alunos abandonam os objetivos enobrecedores da lição e pervagarem no terreno de caprichos inconsequentes. Então, mesmo havendo um programa superior, é respeitado o livre-arbítrio, gente. É claro que a espiritualidade faz tudo para nos chamar a atenção para o melhor, para o útil, para aquilo que vai nos trazer esse conforto moral. Mas se eu não estou predisposta a aceitar esse programa, se eu prefiro a distração, né? Se eu prefiro a dúvida, a dissimulação, tudo isso, eles vão ficar como? Aguardando o meu momento, aguardando. Na verdade, eles não vão, assim, perder a energia, que é perder tempo mesmo. Vamos lá numa classe de aula em que os alunos estão gritando, estão dançando, estão preocupados com outras coisas. O professor vai continuar a dar a matéria ali? Não vai. O que ele pode fazer, no máximo, é reservar o grupinho interessado, e aquele grupinho interessado vai para um outro ambiente, e ali vai ser dado aula para eles. Mas ele não vai gritar, ele não vai disputar espaço junto com aqueles que preferem anarquia, que preferem indiferença, né? Que preferem irresponsabilidade. Por quê? Porque vamos dizer, falta de caridade? Não. É que essas pessoas não estão à altura daquela tarefa, né? Não estão amadurecidas para aquela tarefa. Então seria uma perda de energia desnecessária. Isso, gente, é muito importante quando a gente pensar em mediunidade, pensar em projetos, sim, pensar em benfeitores espirituais, sim, mas pensar no livre-arbítrio do médium e do grupo mediúnico que ele está inserido. E que cada um de nós, médiuns, a gente possa refletir assim: a quem eu sirvo? A quem eu sirvo? Eu sirvo aos caprichos humanos ou eu sirvo a proposta renovadora que a mediunidade como ferramenta traz para a humanidade, sim, para o grupo, sim, mas principalmente para mim que sou intermediário. O que é que eu estou aprendendo? Qual é o meu aproveitamento dos meus momentos mediúnicos, dos meus momentos de contato com esses espíritos superiores? Eu estou aproveitando? Eu estou fortificando em mim a certeza de que eu sou espírito imortal? De que eu tenho uma destinação? Ou eu estou olhando a mediunidade ou o fenômeno mediúnico apenas como uma forma de comprovação que eu sou um médium? Que eu percebo, eu sou diferente. Mas é a partir daí. Então, são grandes reflexões que a gente não pode esquecer de fazer, né? E a gente até sabe, porque todos nós passamos por um trabalho de educação mediúnica, todos nós tivemos momentos de orientação, todos nós passamos por tudo isso, meus amigos. Mas se a gente não se apropriar dessa realidade na nossa prática diária, na nossa prática mediúnica, ostensiva ou não, na nossa prática mediúnica regular ou eventual, porque a gente é médium 24 horas por dia, com toda certeza. Os benfeitores espirituais ficarão igual aqueles professores que vão ficar na retaguarda, aguardando que a gente amadureça e que a gente desperte
para o objetivo da tarefa, para o compromisso que estamos destinados. Porque não há de se perder tempo. É aquela expressão de Jesus, colocar pérolas aos porcos, né? Então, na verdade, você vai perder o tempo e vai perder a beleza das pérolas. E na hora da formação do colar, o colar vai ficar incompleto, né? Ou vai ficar danificado, porque a alma não estava ainda preparada, ou consciente, ou desperta para o serviço a fazer. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Deusa Nogueira.